Boa noite, gente, de novo. Nossa, vocês estão cansados, gente. Boa noite. Ah, que bom. Vamos aquecer esse coração aí para a gente bater esse papo aqui sobre essa lei. A Lei de Justiça, Amor e Caridade é o capítulo 11 da terceira parte, lá do Livro dos Espíritos. São várias questões, né, que Kardec colocou para a espiritualidade e eles responderam sobre essa questão. Eu costumo dizer que essa lei, de todas as leis naturais, ela meio que não é sintetizar, porque não há como sintetizar leis divinas e naturais, mas ela forma um conjunto que traz todas as outras leis naturais. E não a principal, mas no contexto a que a gente vai estar se relacionando e falando mais, a questão de causa e efeito. Plantio e colheita e algumas coisas nesse sentido. E nós vamos falar um pouco, tentar diferenciar, esclarecer para nós mesmos a diferença entre a lei, as leis humanas, as leis sociais e a lei divina. Por que são diferentes assim? E a qualquer momento, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, tá bom? Fica à vontade. Então, o que é lei, gente? O que é lei? Alguém quer responder? Normas e condutas que precisamos seguir. Para que são criadas essas leis? Por que foram criadas? Eu estou falando aqui das leis, logicamente, né? Sociais e humanas. Por que foram criadas essas leis? Qual que é o objetivo de termos leis? Qual a necessidade de termos leis? Se a gente não tivesse lei, vocês acreditam que a gente viveria em harmonia? É impossível, né? No nosso estágio evolutivo, se não tivéssemos leis, que a gente se relacionasse, não é? Por quê? Questão das normas, limites. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Para quê? Para que a gente tenha harmonia social, uma convivência, não é? Porque senão, nós que ainda estamos muito próximos, mais próximos do instinto animal, do que da angelitude, logicamente, nós íamos... O que faz parte do instinto? Sobrevivência, não é isso? E aí a gente ia estar como... Nós ainda não estamos muito longe, não. Nós já distanciamos um pouco, mas ainda estamos ali, né? Com as questões do egoísmo, do que é meu, o meu é mais importante, eu sou mais importante, a minha opinião é a mais... E por aí vai, essas questões todas. Então precisamos de leis, não é? Para regular isso tudo e fazer com que a gente viva com um pouco de harmonia, né? Já deveríamos estar bem melhores nesse quesito, mas ainda estamos, né, engatinhando ou arrastando, mas estamos indo. Enfim, e a lei natural e divina? Quem criou essas leis? Deus. Concorda? Alguém discorda que foi Deus que criou essas leis naturais? Fazendo um paralelo, as leis sociais, elas sempre foram as mesmas? De todo o tempo, elas sempre foram as mesmas? Não. É outra diferença. As leis sociais foram criadas e são criadas, transformadas, adaptadas, readequadas de acordo com as necessidades, né, sociais, com o desenvolvimento social, e aí vem a questão da cultura, de tradição. Em algumas sociedades ainda tem muita questão religiosa, do sentido de ideologia religiosa embutido, vamos dizer assim, naquelas leis sociais daquele ambiente, daquela região, e é uma infinidade de diferenças, não é? Alguns países, mesmo em alguns países, dentro do próprio país, existe uma diferença na legislação muito grande,
não é? Mas nós não vamos entrar por essa seara. Só para ver que muda constantemente, as leis sociais mudam constantemente. Quer ver um exemplo? Uma situação muito triste, aliás, que a gente vivencia atualmente, né, com a questão da violência, o bendito do feminicídio. Há anos atrás, não o feminicídio em si, mas a violência contra a mulher, há anos atrás, anos, né, gente? São muitos anos, mas levando em conta que nós somos imortais, é só um minutinho, né? Algum tempo atrás, o que hoje é considerado crime, graças a Deus, né, contra a mulher, há pouco tempo atrás era natural. Aquela sociedade entendia assim, inclusive as mulheres entendiam, não é? Que aquilo era natural. O marido tinha um poder sobre a mulher de determinar se ela ia fazer isso ou fazer aquilo ou deixar de fazer, e era aceitável, não era? Era o que estava escrito e o que se vivia. Graças a Deus, não é assim mais. E vamos evoluir mais ainda, certo? Mas vão mudando as leis. Outra questão que a gente precisa falar com relação à lei social é ao que o nosso companheiro falou quando eu perguntei o que é lei. São normas que precisamos seguir e, quando não seguimos, existem já escritos, né, determinados. Para cada infração à lei existe uma punição. Não é isso mesmo? Existe uma punição. E nesse processo social existem falhas ou não? Vocês acham que toda lei é cumprida à risca? Todo o processo pós-cometimento de alguma coisa contra a lei é realmente... Não. Isso é claro, né? Ou alguém acha que tá certinho, as leis são... né? Não. E daí nós vamos falar agora sim da questão da lei de justiça, amor e caridade. Conforme vocês responderam, foi só um que respondeu, mas eu entendi que todo mundo estava querendo responder, né? Não responder, então quem cala consente. Que quem criou as leis naturais divinas foi Deus. E quais são os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? Está lá no início do livro dos Espíritos. É o que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí depois, nas outras perguntas, essa é a primeira, vem algumas e eu vou falar. E os atributos de Deus? Ele é imutável, ele é onipotente, onipresente, e vem várias. A última delas, soberanamente justo e bom. E ele, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom, logicamente não criaria leis imperfeitas, porque ele é a perfeição. Concorda? Então ele criou leis que são perfeitas, ao contrário das nossas, que, como foram criadas por nós imperfeitos, logicamente são imperfeitas. Certo? Lei de justiça, amor e caridade. Justiça, de onde que vem isso? Onde vocês acham que está isso? Eu sei, porque eu anotei aqui, né? Eu tenho a cola aqui. Eu vou facilitar. A primeira pergunta do capítulo 11, que é a Lei de Justiça, Amor e Caridade, a questão 873, fala do sentimento da justiça. Onde que está esse sentimento da justiça? Foi Kardec que perguntou. Aonde que está isso? E os Espíritos responderam, sentimento de justiça está na natureza. Mas Deus colocou no coração de cada um. Deus colocou no coração de cada um esse sentimento de justiça. Guarde isso aí. Por quê? Se Ele colocou lá, e por que a gente é injusto? São várias perguntas agora, mas é só para refletir. Por que a gente enxerga injustiça nos acontecimentos que não dependem de nós? Por que a gente muitas vezes age, pensa que Deus é injusto? Algum momento alguém aqui já parou e pensou, mas como com a criança? Inclusive aconteceu, se não me engano ontem, né, uma situação muito triste aqui em Santa Luzia, não é? Uma criança de 2 anos, né, que foi atropelada.
Aí passa aquilo lá. E a televisão faz questão, né, gente? É lógico de dramatizar bastante, porque eles querem audiência, mas, enfim, é uma situação triste mesmo. Mas Deus permitiu uma criança de 2 anos ser atropelada daquela maneira? Mas onde está Deus? Ele é injusto? Mas nós acabamos de... Todo mundo concordou aqui que Deus é soberanamente justo e bom? Não é? Soberanamente justo e bom. Deus é amor. Por que acontecem essas coisas? Aí sim, nós vamos começar a pensar nas questões ligadas a essa justiça divina. Primeira delas, a gente até respondeu de forma bem resumida antes aqui, né, no perguntas e respostas, a questão, falamos sobre a reencarnação. Os Espíritos responderam também que a reencarnação, por que da reencarnação? É quando o Espírito precisa de se aperfeiçoar, se desenvolver, crescer moralmente, espiritualmente. E aí, se não me engano, a questão 132, se não me engano, não vou guardar número, lógico, né? Nós precisamos da encarnação. Melhoramento de cada um, melhoramento da humanidade. Necessidades da reencarnação. E aí Deus nos dá uma ferramenta maravilhosa, que é uma bênção, que chama livre-arbítrio, que todos nós temos, a opção de escolher. Como diz alguns por aí, né? E Haroldo Dutra gosta muito de falar isso também nas falas dele, a reencarnação é um self-service. Você entra, prega seu prato, entra na reencarnação, pega seu prato, e lá está a linha de servir. Está tudo lá. Você pode escolher tudo. Pode? Você pode ir escolhendo. Só que vai chegar um momento que você tem que ir lá na balança e tem que pesar. Agora vamos trazer para a nossa vida essa balança. A gente se serve do que a gente quer. Livre-arbítrio. Nós podemos escolher fazer ou não fazer, comer ou não comer e por aí vai. A balança está onde, gente? Será que a balança, como foi ensinado para nós, né, por aí afora, é quando a gente chegar lá e vai estar uma mesa e sentado lá um velhinho de barba ou sem barba, para quem não gostar muito do Papai Noel, tudo bem, sem barba, não tem problema, vai estar lá um velhinho e falar, senta aí meu filho, olha aqui, o que você fez, o que você não fez. Vocês acham que é assim que acontece? Vocês acham que é assim que acontece? Pode responder. Não? Mas essa balança representa o quê? O que é essa balança? O que é a hora da cobrança? Quem que vai cobrar de nós? Nossa consciência. Mas por que por que é a consciência que cobra de nós? Eu vou perguntando, entendeu? Eu vou perguntando. Por que a consciência cobra de nós? Vocês lembram da questão 621 do Livro dos Espíritos? Está anotado aqui, por isso que eu sei, tá? Kardec perguntou, onde estão escritas as leis de Deus? A resposta dos Espíritos, na consciência. As leis divinas, essas que Deus criou, que são perfeitas, imutáveis, elas estão escritas na nossa consciência. Então Deus, né, que não é um cara, Ele não é uma pessoa, mas vamos colocar assim no nosso linguajar bem simples. Ele pegou, colocou lá dentro de cada um de nós. E o sentimento de justiça, lembra da outra questão, 873, que falou que Deus colocou o sentimento de justiça no coração. E depois eles falam que Deus colocou as leis divinas na consciência. Olha que interessante. Coração, vamos fazer uma representação bem simples aqui, nossa. Coração, sentimentos, emoções, como que a gente reage diante das situações. Consciência, razão, conhecimento, razão, para que a gente desenvolva, certo? Nem só razão e nem só emoção, porque nós somos um todo, nós somos isso tudo, razão e emoção. A história toda gira em torno de como a gente lida
com as emoções através do conhecimento que a gente tem. E aí passou um sujeito aqui pela terra, chamado Jesus, que trouxe para nós uma cartilha. Ele próprio é a cartilha, o Evangelho, com os ensinamentos. Certo? E para quem tiver com dúvidas, né, sobre a lei, questão da lei de justiça, amor e caridade, é uma pergunta que está aqui também nesse capítulo 11. Para quem não sabe, mas como que eu vou saber que uma coisa é certa ou não, que está errado ou não segundo Deus? Se ficar muito difícil, a espiritualidade falou assim, e Jesus também falou isso. Não faça para o outro que você não quer que faça a você. Isso aí já resume tudo, correto? Para a gente ter essa certeza dessa lei, que ela não é como a nossa. Que a punição, que na verdade não é punição, que são oportunidades. A lei divina, esse arcabouço, ele não traz punição. Não existe punição. Aquele Deus que a gente conheceu, em qualquer outra ideologia religiosa, em qualquer outro raciocínio, aquele Deus não existe. Aquele lá foi criado por alguém para, sei lá, para controlar as pessoas, para definir parâmetros de outros interesses. Mas a lei natural, o cristianismo, os ensinamentos do Cristo e a doutrina espírita, não é? Que é o Consolador prometido, que chegou para nós, conforme tinha sido prometido, ele traz esclarecimentos e determina para nós que não existe punição. A maior diferença entre a lei social e a lei divina: não existe punição. Existem oportunidades de reconstrução. Olha como que é o amor de Deus por nós. Oportunidades de reconstrução diante daquilo que a gente fez que não deveria fazer, ou daquilo que a gente não fez e que deveria fazer. Aí a nós são dadas oportunidades de refazer, de reconstruir aquilo que a gente em algum momento estragou, vamos dizer assim, e da gente criar oportunidades para nós mesmos de fazer isso. Mas não existe o velhinho sentado lá, porque existe a consciência onde as leis estão. Então, ao cometer qualquer infração contra as leis naturais, nós já sabemos disso, porque as leis já estão aqui. E é uma outra pergunta que vem em seguida, que eu não sei o número: por que alguns, então, não estão nem aí? E realmente tem pessoas que você pergunta, não é? Aí já socialmente falando, juridicamente, diante do cometimento de crimes, é perguntado para ele: mas por que você fez isso? Eu fiz porque eu quis. Mas isso está errado. Você não acha que está errado? Tem gente que fala: não, eu acho que não. E realmente ele sabe que socialmente está errado, mas ele não sabe que, de forma natural, ele não cometeu nada para ele. Por quê? Ele ainda não despertou para aquilo. O coração, o sentimento de justiça dele ainda não é o que muitos de nós já temos. E tem muitos que ainda têm muito mais. Por isso as diferenças assim. Mas fica muito vago, não? Mas eu vou seguir a lei, não vou fazer para o outro. E depois a minha consciência vai me cobrar. Ela vai ser despertada em algum momento. Você vai fazer esse trabalho. Ou quando a gente não faz, alguém faz pela gente. Sabe quando? Nessas idas e vindas nossas, ao término de cada existência ou de cada passagem por aqui, ao retornar, a gente em algum momento vai sentar assim com alguém para auxiliar e vai fazer um balanço do que a gente fez ou não fez durante a reencarnação que a gente acabou de deixar aqui, por aqui. E nesse momento a gente vai ser assistido e vai ver tudo que a gente planejou, vai estar lá anotado aqui, ó. Quando você esteve aqui da outra vez, né, que você estava aqui, antes de ir, a gente planejou isso. Vamos ver o que você fez e o que você não fez. E é assim mesmo que eles contam para a gente, tá, gente? Eu nunca vi, não lembro, né? Mas diz que passa lá na tela assim, ó. Mas essa tela é aqui, tá bom? Aí a gente vai rever o que a gente fez e não fez. Por que eu falei que não existe punição? E não existe mesmo. Existem oportunidades, bênçãos. Porque aí
livre do corpo, não é? Desse peso da matéria, aí realmente a gente vai se encontrar com a gente mesmo. E lá na consciência, onde estão escritas as leis, você vai naturalmente, você vai fazer um balanço do que está escrito que deveria fazer e não fez, ou fez o que não deveria, certo? Você vai olhar e aí vem o arrependimento. Graças a Deus. Mas não precisa esperar desencarnar para arrepender não, tá? Pode arrepender agora, que é o principal, o mais importante. E aí, após o arrependimento, vem o quê? Que é natural. Todo mundo pede outra oportunidade. Por isso que é bênção, não é punição. Não, mas se eu fiz isso, fez. Mas eu não fiz isso, eu tinha que ter feito. Exatamente. Mas me deixa voltar então para eu fazer diferente. Muitos perdem isso. Outros continuam meio que fazendo de bobo, entende? E aí, mesmo assim, é colocado para ele, agora você vai voltar, outra oportunidade. Mas agora é diferente. Como você recebeu isso, recebeu essas pessoas e não se aproveitou bem, agora vai ser diferente. Vai ser mais arrochado um pouquinho, a história agora vai ser mais apertada. Você vai receber algumas dessas pessoas de novo no seu convívio, você vai estar assim, certo? Você não vai mais com aquele corpinho lindo que você tinha, agora nós vamos colocar umas coisinhas aí para ver se dá uma mexida, né? Você tem que dar valor nisso. E é assim que funciona. Por que disso? Porque dentro dessas leis naturais existe uma, que é a lei do progresso, que lá está escrito assim: todos nós vamos alcançar a perfeição um dia. Vocês acreditam nisso? É lei. Querendo ou não, nós vamos alcançar a perfeição um dia. Lógico que é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. E a gente nunca vai ser Deus, né? Apesar de Jesus ter falado, vós sois deuses, ele não quis dizer que a gente vai ser Deus, porque Deus é um só, tá certo? Mas é lei, nós vamos alcançar a perfeição. Então, quando a gente não tem condição de opinar nesse novo planejamento, ele é feito por nós. Certinho? O certo é que a gente vai voltar em algum momento e vai retomar a caminhada de acordo com o que você colocou no prato. Aí você vai ter que, né, pagar aquilo que você quis, né? Você vai colher aquilo que plantou. Não é punição, gente. Oportunidades. Porque punição é o que acontece na lei social. Fulano, você tirou a vida de alguém. Então agora você está preso, você vai ficar lá 20 anos preso. Certo? Ele ficando preso lá, ele vai devolver a vida de alguém? A oportunidade da reencarnação? Socialmente falando, vai? É impossível. Se ele roubou de alguém, provavelmente ele não vai ter condição de devolver o que ele roubou. Se ele machucou alguém, né, causou lesões sérias em alguém, ele não tem como ressarcir isso. Ele vai pagar socialmente pelo crime, porque está previsto na lei, mas ele não tem como, correto? Outra diferença muito grande. Na lei natural, divina, sim, você vai ter oportunidade de refazer. Mas como é isso? Fica uma pergunta interessante. E eu vou contar uma história, que eu vou só relembrar. Essa história está lá no livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 16, para quem quiser, que chama Débito Aliviado. Eu não vou ler, porque o capítulo é grande. Eu fiz umas anotações para não me perder na história. A história aconteceu no século XIX, segundo está lá no livro, e numa fazenda fazenda de escravos, o dono dessa fazenda, que era um jovem, muito impetuoso, tinha o costume e o hábito, como era comum para eles, né, de se envolver de forma obrigatória com as escravas. E numa dessas, ele se envolveu com uma escrava e ele não, ao contrário do que era natural eles fazerem, que eles pegavam esses filhos dessas uniões e vendiam, quando não matavam eles, vendiam junto com as mães, e o processo era assim. E esse não.
esse se afeiçoou com essa criança, fruto desse envolvimento, né, obrigatório dele lá como uma escrava, e de forma que ele considerou esse como filho, de verdade. Era o filho, né? Mas era um filho bastardo, segundo os ditames da época, e ele acolheu esse filho mesmo, como filho mesmo. Registrou como filho e de uma forma que a sociedade aceitou como filho dele. Tá. E esse jovem, quando completou certa idade, esse pai, né, vamos dizer assim, encontrou uma jovem que era da idade do filho, casou-se com ela, e aí a proximidade dessa mãe, dessa madrasta com esse filho, né, foi cada vez mais se estreitando os laços, e eles se apaixonaram, e esse filho que amava esse pai passou a detestar esse pai, porque, não é, se apaixonou pela madrasta, e de tal maneira, e ela levianamente alimentou essa união, esse relacionamento, né, extra, que ele colocou fogo na cama desse pai, que estava meio doente, colocou fogo, né, para se ver livre desse pai. Tá. Só que o pai, tão logo desencarnou, passou a obsediar o filho e a esposa, né, a ex-esposa. Aí a vida continuou dessa forma, esse pai, logicamente, né, com ódio, revoltado, e pouco tempo depois também esse filho desencarnou, doente, com problemas, e foi arrebatado pelo pai para zonas de muito sofrimento, porque o ódio era muito grande, né? E para cometer essa façanha toda que esse filho fez com o pai, ele foi auxiliado por 2 capatazes da fazenda, que auxiliaram nessa coisa aí. Então era esse filho, a madrasta, os 2 capatazes, e fizeram a coisa tão bem feita que, como sempre acontece, a justiça social entendeu como um acidente e ficou por isso mesmo. Socialmente, né, juridicamente não aconteceu nada, mas ele desencarnou e seguiu a história. E aí, depois de muito sofrimento, não é? Porque o que acontecia? Esse pai, o vínculo era tão forte de ódio e a culpa desse filho era tão grande que o filho alimentava com ele as chamas, né? Ele lembra do pai gritando no sofrimento da morte, e ele, depois que desencarnou, ele sofria o corpo em chamas o tempo todo por causa da culpa dele. E isso passou muito tempo, e depois ele foi recolhido a uma colônia espiritual, né? Depois de muito passar por lá, por sofrimento, foi recolhido. E pelos méritos que ele angariou, assim como André Luiz, né? Mas o caso dele era mais, vamos dizer, mais grave na consciência, né? Por ter feito o que fez, pelo trabalho que ele passou a fazer, né? Realmente dedicou-se muitos e muitos anos nessa colônia, e aí foi dada outra oportunidade para ele de reencarnar. E como que é o processo reencarnatório dele? O nome dele é Martim, tá bom? Martim. Lá no passado. Aí o processo reencarnatório dele. Ele nasceu com problemas na pele, sofria bastante também com problemas de pele, não é? De sentir o mesmo fogo que ele colocou, né, no pai. E ele sentia isso, porque ele tinha problemas no corpo todo, praticamente. E sentia muito isso. Ele se casou, não é? E foi abandonado pela esposa assim que a filha nasceu, passou pouco tempo. A filha que era madrasta, não é? Que ele recebeu como filha. A esposa o abandonou, deixou ele sozinho. E ele vivia uma vida de muito abandono, né? De muita tristeza, porque ninguém queria conviver com ele. Então essa filha que era dele, ele cuidava muito bem. E também aqueles 2 capatazes que o ajudaram na empreitada dele lá de eliminar o pai, né, para ficar com os bens, ele resolveu
Esses eram dois que nasceram com pele negra e ele adotou-os. Então eram filhos do coração. E a história gira por aí, ele cuidando dessa filha, que era a madrasta, os dois, ou seja, a turma que estava envolvida no parricídio, né, que ele matou o pai dessa forma, estava ali naquele núcleo familiar. Muito pobre, né, com dificuldades, mas a mudança, a transformação moral dele, que agora na atualidade chamava-se Adelino, foi tão grande que ele não só passou uma vida inteira de privações, mas o pouco que ele tinha, com o trabalho que ele tinha, que era muito digno, ele doava aos pobres, mesmo em detrimento da família dele. Mas passaram muitas humilhações, uma pobreza muito grande, o abandono, né, que essa esposa que não estava no primeiro contexto, abandonou. Então, ou seja, ele passou privações, abandono, humilhações, além do sofrimento que ele tinha. Porém, como nós falamos no início, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, como ele angariou méritos pelo trabalho, pela dedicação, lá na colônia espiritual onde ele foi socorrido, né, por muitos anos, ele angariou tantas boas energias, não é? Que ele deveria ter nascido com o corpo todo em feridas e chagas, todo. E ele atualmente sofria, mas ele tinha alguns pontos no corpo que eram assim, o que causava muito, vamos dizer, até pavor das outras pessoas, né? Porque eram feridas não cicatrizadas, então vocês imaginam como que era. Então tudo que ele causou no pai, de a traição, o abandono, a violência, a humilhação e várias outras coisas, ele passou por tudo isso. Por tudo isso. Essa lei natural em harmonia, funcionando, deu a ele a oportunidade, ele aceitou as oportunidades todas e aceitou, né, e adotou esses dois companheiros, né, da empreitada anterior como filhos do coração, que eram duas crianças, né, de pele negra. Então ele cuidou da situação que ele deu causa, ele cuidou da situação toda. Essa filha que era a madrasta, que também ajudou nessa questão, sofreu o abandono da mãe logo cedo, né, criança bem pequena, passava por dificuldades materiais imensas também e algumas humilhações, seguindo esse roteiro, né, de se reconstruir e entender a importância da família, do respeito e outras coisas mais, outros valores variados, certo? E o pai, né, que nunca perdoou o filho, que fez isso com ele também, obsediou por muitos anos, também depois de muito sofrer, foi recolhido, também para a mesma colônia espiritual, recebeu tratamento. E essa história termina, esse capítulo termina com André Luiz, inclusive, questionando Silas, que era o instrutor, né? Mas e o pai? Como que ele está? E já conseguiu perdoar o filho agora? Sim, ele fala, daqui a pouco nós vamos sair para fazer uma outra empreitada. E aí eles vão até a casa do Adelino agora, né? Nessa situação toda, trabalhador na seara espírita, tá certo? Mas não é para ninguém aqui pensar que está aqui na casa espírita por causa disso não, viu gente? Mas é só para lembrar que ele se reencontrou, era um trabalhador na seara espírita de muita dedicação, muita caridade, muita doação para o próximo. E aí nessa parte do capítulo, que já está no final, eles vão com o outro instrutor, que era da colônia, Druso, para presenciar um momento. E foi o momento que eles chegaram de madrugada na casa dele, inclusive, né, aplicaram uns passes magnéticos nele para ele acordar, porque naquele momento, de madrugada, ouviu-se um choro na porta da casa e uma criança foi deixada ali. E essa criança era o pai dele, na outra encarnação, que ele estava agora recebendo e acolheu, logicamente, essa criança para cuidar dela também, como oportunidade de reconstrução, oportunidade
do Pai agora, né, reiniciar também uma reencarnação sob os cuidados daquele que tirou a vida. Então, nesses fatos todos, a história é muito grande. E eu não sou bom contador de história, não é? Mas depois vocês dão uma lida no livro para a gente notar que a lei natural ou as sanções que a gente sofre segundo as infrações às leis naturais são oportunidades. Então, para cada um que está aqui agora, e para todos, né, que tem, entre aspas, problemas com pessoas do convívio, seja familiar, que é o núcleo principal das nossas vidas, né, das nossas reencarnações, ou que seja no trabalho, que seja onde for, as pessoas que a gente rotula como problemas, na verdade são bênçãos para nós. São oportunidades que a gente recebe de refazer situações, reconstruir situações que a gente ou destruiu diretamente, ou situações que a gente participou, que a gente colaborou para que acontecesse daquela maneira. E aí, outro dia, falando nesse assunto, lá na Casa Joana d'Arc, que é onde eu trabalho mais, né, vamos dizer, no dia a dia, alguém falou, mas como é que a gente vai saber dessas coisas? A gente não vai saber dessas coisas. Porque uma das bênçãos que nós recebemos de Deus é o esquecimento. É bênção, gente. Imagina se a gente lembrasse das coisas que aconteceram. A gente ia ficar com muita vergonha também. Ia ser um desequilíbrio geral. Porque a gente ia lembrar e ter acesso às coisas que a gente fez que não deveria ter feito, ou aquilo que a gente deveria e não fez. E a gente ia notar que alguém do seu lado, do seu convívio, né? Aquela pessoa que as mães aí principalmente pega, amamenta, primeiro carrega no ventre, né? 9 meses, depois amamenta e por aí vai. E os pais também, né? Que estão ali na lida diária. Se a gente olhasse para essa pessoa e soubesse o que essa pessoa já nos fez, ou o pior, o que a gente já fez com essa pessoa ou para essa pessoa, a gente não ia ter condição de seguir, porque já é muito difícil, não é? Em muitos momentos, aqueles sentimentos que a gente nutre às vezes pelas pessoas que estão próximas, a gente tem um desconforto, né? Eu não vou com a cara dessa pessoa, e aí vocês sabem do que eu estou falando, não é? É em casa, é no trabalho e por aí vai. Na casa espírita também acontece, viu, gente? Na casa espírita também acontece, tá bom? Então, o importante é a gente não querer saber o que aconteceu. O que a gente tem que saber? Que a gente está aqui nessa oportunidade. A gente pediu para estar aqui, a gente implorou para estar aqui. Tá certo? Todo mundo. Eu falei isso aqui outro dia e vou repetir. Vocês sabem que para cada um dos 8 bilhões de encarnados hoje no planeta, para cada um de nós, foi feito um planejamento? É um planejamento para cada um, gente. Não é assim, vamos fazer um pacote aqui. Não. Para cada um de nós que estamos encarnados hoje, 8 bilhões, tem um para cada um, foi feito um para cada um. Vocês já imaginaram o que é isso? Que trabalho que a gente dá para os colegas que estão lá no plano espiritual? E não é só o planejamento, não. Cada um de nós tem espíritos amigos, guardião, da forma que vocês quiserem chamar. E eles não só ajudam a gente a planejar, não. Eles se propõem e se comprometem a nos acompanhar durante a encarnação. Acompanhar. Eles não vão carregar a gente no colo, não, certo? Mas eles nos acompanham. E sempre que a gente abre espaço para isso, vibratoriamente, que a gente se abre para receber as advertências, os conselhos, eles estão aqui para nos ajudar. Só que eles não vão interferir nas nossas decisões. A decisão é de cada um. Então, diante dessa lei de justiça, amor e caridade, lembrando que são 3 palavras, não são? Justiça, amor e caridade.
e que não tem como desvencilhar uma da outra, porque essa lei é natural e divina. Aqui a lei social é justiça social, não é isso? Não. Essa é diferente. Essa é justiça, amor e caridade. Uma não tem como você tratar dessas leis, conhecer, conceber, entender, compreender essa lei sem pensar nas três situações. Mas o que é caridade? Aí Kardec perguntou para a espiritualidade. O que é a caridade, segundo Jesus? Está lá no Livro dos Espíritos, não sei o número, viu? Você sabe o que eles responderam? Alguém sabe a resposta? Benevolência para com todos. Isso é segundo o entendimento de Jesus, tá? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Diferente da lei social, que toda lei social, a maioria delas está lá assim, fazer isso, não pode fazer aquilo, assim, assim, exceto, com exceção, tem isso lá, não tem? Para quem entende de lei aí, que eu não sou da área jurídica, tem isso. A lei natural não tem exceção. Então, quando a espiritualidade responde que Jesus entendia a caridade assim, e nós precisamos da caridade, entender a caridade para falar de justiça e entender a justiça divina, é isso, benevolência para com todos, todos. Não interessa, inclusive com a gente, e principalmente com a gente, benevolência para com a gente. Indulgência com as imperfeições alheias. Aqui tem alguém perfeito aqui nessa sala? Tem alguém perfeito aqui? Vocês conhecem alguém perfeito? Só Jesus, né? Só Jesus que a gente conhece. Então, indulgência para com as imperfeições, ou seja, indulgência para com todos. Perdão das ofensas. E aí, lembrando lá no Evangelho, não foi Pedro que perguntou a Jesus quantas vezes tinha que perdoar? Qual foi a resposta, gente? 70 vezes 7. Cada ofensa. Então, ou seja, é perdoar sempre. Perdoar sempre. Aí complicou tudo. Lembra lá do exemplo que eu citei, né? Infelizmente, o caso da criança de 2 anos que foi atropelada, morreu. E aí? E a pessoa que atropelou a criança? O que Jesus faria? Perdoaria. Perdão das ofensas. Ele não falou qual ofensa, de qual grau, de que situação, o que fez, o que não fez. Perdão das ofensas. Isso é só coisas para a gente pensar, porque a gente não consegue mesmo. É difícil mesmo. Certo? É muito difícil. Mas lembra quando eu falei da questão assim, na dúvida da questão da justiça, o que fazer, o que não fazer, como fazer? O que é? Fazer para o outro o que você gostaria que te fizesse. Aí, vamos pensar o seguinte: o sujeito que é o responsável por esse atropelamento, só esse caso, o sujeito que é responsável. Vamos imaginar agora que chega a notícia igual chegou. Houve um atropelamento, uma criança de 2 anos que foi para o hospital, faleceu, né? Atropelamento, uma questão de falta de responsabilidade. Aí pensa aí, cada um de vocês aí, o que vocês imaginaram na hora, situação? O que vem na cabeça de todo mundo na hora? Muita coisa, não é? Alguns pensam, tem que matar. Outros pensam, tem que fazer isso. Outros pensam, tem que fazer isso. Aí agora vamos pensar uma outra coisa. Vai chegar e falar, dar a notícia e vai falar, mas quem fez isso foi seu filho. E aí? Aí muda, não muda? Mas não muda? Muda. Quando é o outro, quando é com o filho do outro, aí tem que fazer tudo, tem que fazer, a gente já dá a receita, já quer condenar, julgar, executar, tudo mais. Mas aí quando fala, mas quem fez isso foi seu filho. E aí? Aí muda tudo. Então, a justiça divina, ela não tem essa diferença, essas coisas da justiça social, que
são necessárias as leis? Lógico que são. Senão isso aqui vira um caos, né? Nós somos ainda muito animalizados nesse sentido. Precisa. Mas a diferença está aí. Que tudo que... Até mesmo para a gente não pensar que Deus é injusto. Jamais. Porque situações como essa e muitas outras, que a justiça social não trouxe para aquela pessoa, para aquelas pessoas, a conta para pagar, e a gente fica muito, né, nervoso com isto, e tem que ficar mesmo, né, com questão da justiça social. Quando ela não é cumprida da forma que deveria ser, a gente tem que se aquietar, se acalmar, se equilibrar, lembrar da prece, da oração, de tudo que é importante nessa hora. Por quê? Essa justiça aqui, vamos dizer assim, essa aqui é social, ela falha, ela é falha, ela é imperfeita. Mas a justiça divina não é. Essa não falha. No momento que não é definido por nós, que é outro defeito que a gente tem, né? A gente quer ver o negócio é agora. Não, eu quero ver ele pagar agora. A gente fala isso, não fala? Ou será que é só eu que penso isso de vez em quando? Eu quero ver ele pagar e eu quero ver agora. A gente ainda é arrogante, que a gente quer e quer agora. A justiça natural funciona. As leis naturais funcionam. Em harmonia. No momento propício, correto, no momento que a fruta estiver madura, a pessoa ou nós vamos nos encontrar com a nossa consciência, que é o momento lá que você vai chegar e sentar e ver. Você vai ter oportunidades de refazer, de reconstruir. Agora, se a gente já puder começar a fazer agora, certo? Acordar porque a gente está fazendo que não é para fazer, se a gente já... Opa, está errado isso aí. Já sabe que é errado. Espera aí, então, parou. E agora, o que eu faço? Um movimento de reconstrução. E tem uma parte aqui no livro, se eu encontrar, eu quero ler, é bem pequenininho. Se eu encontrar aqui, quer ver? É só porque é muito importante isso aqui que a espiritualidade falou. Como eu não marco as coisas assim, enfim, se eu não achar não tem problema. Tá dizendo aqui é o seguinte: diante dos cometimentos nossos errados contra alguém, todos aqueles espíritos que estão à nossa volta e que estão buscando reparação, obsessores, para ficar mais prático, certo? Alguém que está cobrando alguma conta de nós. Toda vez que eles estão, né, buscando isso, Deus permite que eles abrandem o coração ao ver que a gente está fazendo por outras pessoas diferente do que a gente fez com eles. Ou seja, fazer o bem. Toda vez que a gente está no caminho do bem, no esforço no bem, no início vai incomodar eles. Mas depois eles vão acabar entendendo que aquilo que a gente fez com eles ou deixou de fazer para eles, a gente está fazendo por outra pessoa. E isso muda. Lembra quando Pedro falou, o amor cobre a multidão de pecados? É isso, fazer o bem. Não importa a quem, fazer o bem. E a proposta de Jesus não é essa? Que a gente se ame como Ele nos amou. Fazer o bem. Então, a receita para isso, para a gente ficar em paz com a consciência e com as leis naturais, em paz nesse sentido, fazer o bem. Não interessa o que a gente fez, não é bom e querer saber, não. Esse negócio de regressão, essas outras coisas aí, respeito, né? Cada um faz o que quer, o livre-arbítrio está aí, mas nós temos que fazer o bem agora, é hoje. Porque aí nós estamos construindo um amanhã, nós estamos plantando para colher. O que passou é importante como referência do que não fazer de novo. Mas deixa para lá, não tem como mudar. Tem como reconstruir, começar e fazer de novo. Certo? Então a receita é essa. Como lidar com as leis naturais? Fazer o bem. Fazer para o outro o que você gosta, o que você quer que faça por você. E se a lei natural não te convidar para a reconstrução agora, não fique se punindo. Você não tem que se punir,
Achar que tem que ser agora, não. Vai chegar, como diz a gíria popular, o que é seu está guardado. Sua hora vai chegar naturalmente. Mas faz o bem. Enquanto isso, a gente não sabe o que é, vamos fazer o bem, então. A proposta é essa. Vamos fazer o bem enquanto isso. Porque aí quando chegar lá, a hora que abrir o livro, ó, aqui, ó, você tem isso e isso para pagar, mas você tem crédito aqui, vamos abater aqui. Assim como o Adelino, que deveria ter nascido com o corpo todo aberto em chagas e feridas, nasceu só com os braços, uma parte do rosto, certo? Aí dá uma amenizada. Tá bom? Então as atenuantes ajudam nesse sentido, através da prática do bem ao próximo e amor. Alguém quer reclamar de alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu falo assim, reclamar, mas eu sempre peço para reclamar depois para ele. Entendeu? Depois que eu for embora, aí vocês reclamam com ele de alguma coisa, mas deixa eu ir embora primeiro, porque aí ele vai me xingar só semana que vem, ou talvez depois do Natal, né? Gente, muito obrigado pela atenção, muito mesmo. É uma caridade você estar aqui me ouvindo, viu? Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Eu aprendi muito hoje, não é? A gente estuda em casa, chega aqui a gente aprende, viu? Com cada um de vocês, recebe essas boas energias. E aproveitando o fim de ano, né? Aproveitar o coração aberto, esse carinho que todo mundo fica tão bonzinho agora. Vamos ficar bonzinho todo dia, não é? Mas agora a gente aproveita e vamos dar de presente para as pessoas aí o perdão, reconciliação, compreensão, atenção e respeito. Esses são os presentes melhores que a gente pode dar para alguém. Tá joia? Com Deus. Até a próxima.